Deu. Olá, tudo bem, Fábio? Oi, Fábio, tudo bom? Temos um problema técnico aqui. Sem problema. Imagina, a internet tá maluca pra todo mundo, né? Eu acho que ainda mais com esse tempinho ruim, deve estar todo mundo assistindo Netflix hoje. Todo mundo tá em casa assistindo um filminho. Exatamente, exatamente. Já que eu não cumpri o horário prometido, vamos dar só 2 minutinhos para o pessoal entrar Claro. e que a gente geralmente é super pontual, Uhum. mas hoje, infelizmente, por essa questão de tecnologia, ficamos aí uns 7 minutos atrasados, então vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Tudo bem com você? Eu também, graças a Deus, também. A gente se protegendo enquanto essa pandemia maluca, né? Que tá todo mundo sofrendo aí. Inclusive, eu tô falando que eu tô sem máscara aqui. Queria falar que eu tô sem máscara aqui porque eu tô sozinho aqui. Então, não tem ninguém aqui para que eu precise usar máscara. Mas é importante deixar o alerta aí que todos devem usar, né? E ficar em casa se puder. Com certeza absoluta, exatamente. Espero, enfim, a gente está começando já a receber mais pessoas aqui. Obrigado, gente. Quem não, quem tentou entrar antes e não conseguiu, desculpas, mas a culpa não foi minha. Deve ter sido ou da Vivo ou do Instagram. Mas eu estava lá no horário, o Fábio também. Eu vi que ele estava. Então, já já a gente só dá mais um minutinho, a gente começa. E como o Fábio falou, hoje a gente tem dois Fábios aqui conversando, mas como o Fábio falou, espero que todo mundo esteja bem, saudável, em casa, e tudo isso vai passar, e com a companhia dos pets vai até estar Fica sendo mais fácil, né? exatamente, fica mais fácil. Os pets realmente, aqui eles estão próximos que a gente não consegue dar um abraço e ser retribuído de forma sincera, né? Com certeza absoluta, devem estar adorando. Muito bom. Vamos lá, acho que a gente já tem um pouquinho de pessoas já que entraram, estão esperando já há muito tempo, a gente acho que pode começar nosso bate-papo. E Claro. aí, quem for se juntando, vai ouvindo. E depois também, como a gente sempre posta nos nossos canais, quem perder alguma parte, está sempre lá disponível. Tá bom? Legal. Então tá. Fábio, eu te conheço do começo, assim, o Totó acabou de completar 1 ano de idade, semana passada a gente fez 1 ano. Parabéns. Exatamente. E você foi uma das primeiras celebridades, vamos dizer assim, do mundo Imagina. animal que a gente teve contato. Então foi a primeira pessoa que desse mundo, assim, dos mais famosos desse mundo, que nos deu algum apoio, alguns livros seus para a gente distribuir, mas a gente era bem pequenininho naquela época. Então acho que seria legal você se apresentar, né? Quem é o Fábio Brito? Claro. Da onde que você, enfim, teve na sua trajetória de vida essa paixão pelos cães, e daqui a pouquinho a gente fala da sua obra. Vamos deixar isso aqui com suspense. Tá certo. Bom, xará, né? Eu gosto de animais desde que eu me entendo por gente. Eu já tive de tudo um pouco. Cão, passarinho, gato, coelho, enfim, já tive desde a minha infância, eu sempre fui muito ligado aos animais. E meu sonho era mesmo ser veterinário no futuro, né? Quando eu perguntava o que se queria ser, o meu sonho sempre foi ser veterinário. Infelizmente, a situação nem sempre, a gente nem sempre consegue aquilo que a gente quer, né? Então, e a vida vai nos moldando para ir para onde tem que ir e cumprir o seu papel. Eu fiz jornalismo, né? Eu tinha uma coluna no Jornal da Tarde, comecei a falar sobre pet no Jornal da Tarde, na coluna. Quem não lembra o Jornal da Tarde, pode ser É, que tem gente que não saiba o que é o Jornal da Tarde, eu né? ia falar exatamente isso agora. O Jornal da Tarde já fechou já faz um tempinho. Era um jornal do Grupo Estado, um jornal que teve um papel muito importante para a sociedade, né? E a gente tinha uma revista lá, que era, né, a revista JT, que tinha uma coluna que era bem lida, que era a minha coluna, que falava sobre os pets. Naquela época, falar sobre pet era coisa meio que inédita, né? Porque
não tinha a internet, tinha internet e tal, mas não era tão usual falar sobre os pets. O mercado estava sendo desenvolvido, muita gente criava o pet ainda no quintal, né? Então ainda tinha muita dúvida, as pessoas ainda, poucas pessoas vacinavam seus cachorros. Opa, que ano foi isso? Putz, eu acho que faz mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, né? Então, assim, o mercado há 15 anos, ele não era um mercado hoje que as pessoas tratam os seus animais como filhos, né? E ainda bem que hoje mudou bastante, porque os cães hoje vivem muito mais do que viviam antes, né? Por conta desse cuidado que hoje se tem. Mas, então, existiam muitas dúvidas, e eram dúvidas até que dúvidas simples. E aí, a amizade eu consegui unir aquilo que eu mais gostava, que era falar sobre os animais, né, com a possibilidade de levar algo, entregar algo para quem precisasse, né? Então, informações, né, trazer bastante serviço, explicar para a sociedade como deve ser tratado o animal, né, quais são as suas carências, quais são os seus problemas. E teve de tudo, então, desde papel de serviço até denúncias, né? E assim a gente foi desenvolvendo um relacionamento muito legal. Daí da coluna JT, quando fechou o Jornal da Tarde, passou para o Estadão, passou para um programa na Rádio Estadão, né, que tinha uma audiência bem legal, que também chamava Conversa de Bicho. Hoje na revista era a coluna que tinha, mas hoje chama Conversa de Bicho, que tanto na rádio quanto hoje no meu blog no Estadão tem uma audiência bem significativa, por conta do trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo, porque é um assunto que todo mundo ama, todo mundo quer trazer felicidade para o seu animalzinho, né? E, aliás, deixando o animal feliz, com certeza ele fica muito feliz, né? Com certeza. E foi assim, essa foi a trajetória. Eu tive consegui fazer muitas amizades no meio veterinário, né? E isso ajudou bastante a entender esse mercado, entender como eu poderia ajudar mais os animais, né? Então, acho que a informação, assim como hoje a gente precisa de informação para nos proteger, né? Naquela época, ter a informação sobre os animais protegia os animais. E aí as pessoas, com o avanço tecnológico, o avanço da internet, com o avanço do smartphone, pessoas protetores dos animais, né, que fazem um trabalho sacrificante até, porque o nosso governo ajuda pouquíssimo ou quase nada, né, em relação a isso. E aquela época tinha... Hoje, felizmente, a gente vê menos cães abandonados, até por uma questão de consciência, né, do próprio cidadão, que buscou adotar mais animais, né, do que comprar, e novas leis que vieram. Mas naquela época a informação era muito importante para fazer denúncias, e com o smartphone e tudo isso, as pessoas conseguiam trocar, colocar mais em evidência os problemas que estavam acontecendo, e isso ajudou bastante, né? E o blog, por ser algo digital, tomou um alcance bem interessante. Bom, sabe, Fábio, você, enfim, tem muita gente de todas as idades que nos seguem, imagino que você também, do Brasil inteiro. Então, acho que você colocou inicialmente um ponto importante do Jornal da Tarde, que muita gente nem sabe o que existiu. Vamos falar assim, esse era o meu jornal preferido da minha infância, mas principalmente a parte de esportes era espetacular. Sensacional. Sim, verdade. Então, sinto falta dessa parte, e, enfim, obviamente da sua coluna também, mas que agora em outro endereço. Mas você citou um ponto super interessante, que eu nem estava pensando em te perguntar, e agora me bateu isso, e acho que é legal a gente incluir isso na nossa pauta. 15 anos pode parecer um tempo muito grande para a vida de uma pessoa, mas para a mudança de comportamento de uma sociedade é nada. É verdade. E você colocou que a relação das pessoas com cães e com animais em geral era muito diferente há 15 anos atrás. Sim. E para, enfim, mudar um comportamento social em 15 anos é realmente surpreendente. Então, acho que seria bacana, talvez, você comparar o que você via há 15 anos atrás versus o que você vê hoje, e tentar trazer um pouco de explicação por que ocorreu essa mudança. Olha,
assim, um pouco mais de 15 anos, né? Acho que a sociedade, como a internet era uma coisa muito longe, como as pessoas tinham uma relação talvez mais próxima, essa é a minha percepção, tá? Eu acho que não tinha tanto essa necessidade, não viam pelo menos essa necessidade de um pet perto de você como alguém da família. Eu não sei se é só isso, mas a impressão que dá é que as pessoas, hoje em dia, elas, felizmente, elas trazem o pet mais próximo de você, até pela ausência da família. Veja o caso dos idosos, né? Tem até uma síndrome muito conhecida, que é a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos deixam os pais que vão se casar, os pais normalmente buscam um animalzinho de estimação para tentar repor essa ausência que eles acabam tendo, né? Felizmente, as pessoas começaram a ver o animal de estimação como alguém que entrega para o ser humano um amor incondicional e não está se preocupando com classe social, não está se preocupando com nada. E acho que essa ausência de amor que as pessoas foram tendo conforme foi passado dos anos, acabou refletindo para o animal de estimação. Isso é uma percepção minha. Tanto é que depois a gente vai falar sobre a obra e essa percepção ela fica um pouco mais evidente quando a gente vai falar dessa obra. O animal de estimação antigamente, as pessoas davam resto de comida, né? As pessoas colocavam o animal só no quintal. Então, quando eu comecei a falar, assim, foi bem no momento de transformação, no qual as pessoas começaram a ter dúvidas, por exemplo, eu posso dormir com o animal na cama? Eu posso... quais são as vacinas que o animal tem que tomar? Né? Até mesmo a questão, a relação com o veterinário, às vezes era uma relação, só levava o animal quando o animal estava mal. Né? Hoje em dia, não. As pessoas se preocupam em fazer a prevenção, que é muito legal, que é muito importante. Né? Então, assim, eu vi que essa relação com o ser humano e o animal, ela começou a crescer e as pessoas perderam um pouco do medo de falar que gostava do seu animal de estimação. Né? Antigamente as pessoas tinham... Não, eu tenho um cachorro, mas está lá no quintal. Né? Hoje não, as pessoas falam, não, meu filho. Hoje as empresas se preocupam em fazer com que tenha uma forma que a pessoa possa levar o pet para poder fazer as atividades com ela. Né? Eu tinha conversado até com uma agência, uma amiga, que a rede de academia deles estava pensando em fazer um hotelzinho dentro da academia para que o cachorrinho ficasse lá enquanto a pessoa treinava para não deixar o cachorrinho sozinho em casa. Então essa transformação, ela foi muito rápida e a cobrança da sociedade daqueles que gostam, melhor dizendo, dos animais, ela ficou mais evidente, e virou uma preocupação, né? A partir do momento que as coisas começaram a ser expostas. Então, sei lá, uma pessoa maltratava o animal ali, ficava naquela região. Hoje em dia, as pessoas com celular, né, com a internet, com redes sociais, começaram a ter mais uma abrangência para poder divulgar isso e cobrar que aquilo tenha alguma solução, né, que não fique por isso mesmo. Então, existe hoje essa preocupação, teve uma transformação, sim, da consciência, no sentido de que entender que o animal sem raça, que está lá sozinho, também pode ser o seu melhor amigo. Isso foi muito importante, essa transformação. Um trabalho muito frenético dos protetores de animais. Eles fazem um trabalho muito forte em cima disso, né, para que todos entendam essa necessidade. Felizmente, isso foi muito bom. Né? Então, eu acho que aí o governo começou a ser cobrado, né, por outro lado, então começou a fazer medidas para que se preocupando com o bem-estar do animal, tanto é que a lei que a gente tem lá de proteção animal, se eu não me engano, é de 95, né? Então, mas fora isso, foram criadas leis municipais, foram começadas a criar leis se preocupando justamente em garantir o bem-estar do animal. E aí a evolução tecnológica também trouxe tudo isso, né? Os hospitais cada vez mais se equipando, os profissionais da área veterinária cada vez mais se especializando, né? Isso trouxe realmente uma mudança de paradigma que fez com que a sociedade percebesse, olha, o animal não é só um animal, ele é um ser vivo, né? Tanto que existe até projetos de lei para distinguir que ele não seja mais um objeto, né? Que ele seja
algo, não seja algo, que seja algo que tem vida, né? Que precisa ser cuidado, que precisa ter esse carinho. Então, naquela época, a preocupação era muito mais coisas básicas, Fábio. Eram coisas desse tipo, alimentação, né? Felizmente vieram as rações, né? Os animais começaram a viver mais, as pessoas começaram a parar de dar só polenta, só polenta para o animal, né? Sabendo, entendendo que ele tem uma necessidade nutricional, foram entendendo isso com a informação, o que foi muito importante, né? E está sendo muito importante. E cada vez mais a mídia começou a prestar atenção nisso. Então, com essa visão da mídia trazendo a informação, então, poxa, falar, olha, tem uma coluna que está trazendo audiência, olha, tem um site que está trazendo informações que as pessoas estão procurando, porque elas querem entender, elas querem aprender, né? Então, as pessoas começaram a dar mais destaque para essa vida animal, né, essa relação do homem e do animal, e isso fez com que as pessoas entendessem mais a importância dessa relação, né? Hoje, sinceramente, ninguém consegue imaginar alguém manter um cachorro na coleira preso, né? Isso pra gente não é concebível. É a mesma coisa você manter o filho preso na coleira. Eu já vi, por exemplo, mãe levando o filho na guia, filho mesmo, não cachorro, na guia aquela que retrata, né? A gente já fica abismado, você imagina, né, um animal que hoje também é considerado filho colocado numa corrente. Ninguém imagina mais isso, ninguém consegue conceber mais isso. O que é muito bom. E a gente não está falando só nos grandes centros. É óbvio que nos grandes centros, a verticalização ela trouxe algumas mudanças até de hábito. Hoje você tem um crescimento, por exemplo, na área felina, de gatos, o crescimento superior de cães. Não é que tem mais cães, é que o crescimento está superior, né? Então, por quê? Cada vez mais verticalizado, né? Cada vez mais prédios, as pessoas querem ter um animalzinho de estimação, né? Então, o gato, nesse ponto, é mais fácil para você criar, né? Então, assim, a mudança de hábito para quem tem pet está acontecendo a cada momento. E eu acredito que vai acontecer ainda muito mais, né? As pessoas já fazem esporte com seus animais, as pessoas já vivem em viagens, só pensam em viajar com seus animais, né? Já existe cinto de segurança para o pet, já existe uma série de acessórios que faz com que cada vez mais o pet fique na nossa vida, felizmente, né? E para mim isso é uma felicidade. Se eu pudesse, se eu levar mais um cachorro lá para casa, minha mulher cria o cachorro e me coloca para fora. Mas o amor é muito grande, entendeu? Eu tenho até se você me permitir, eu tenho até uma história bem interessante na época do JT, que foi assim, mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, 8 ou 9 anos, não, uns 10 anos, assim. E eu fiz uma matéria sobre as pessoas que queriam ter animais de estimação ao invés de ter filhos, tá? Então, eu estava conversando com os casais e tal, e um dos casais me chamou bastante a atenção, porque ela falou assim, olha, Fábio, eu amo meu animal, eu sei que ele é um animal de estimação, ele não é meu filho, mas eu optei por ter um animal de estimação porque ele me entrega tudo aquilo que eu preciso. Eu sou muito criticada por isso, né? Esses dias mesmo a minha irmã pegou e falou para mim, olha, você não sabe o que é ter um filho, chegar em casa, te abraçar e te falar, eu te amo, né? Aí ela falou para mim, olha, eu falei para ela o seguinte, se eu chegar em casa, meu cachorro vier me abraçar e me disser, eu te amo, eu vou ficar com medo, porque alguma coisa tá errada. Ele vai vir sim, abraçar, me lamber, demonstrar carinho, mas filho é filho, cão é cão, e todos têm um amor, é amor. Você tem essa troca de amor, já tem estudos que mostram que existe uma troca hormonal, inclusive com a troca de olhares, né? Existe um aumento hormonal que que tem a mesma relação de uma mãe com um filho, né? Mas isso tudo, é óbvio que as pessoas sabem o limite de cada um. Algumas extrapolam um pouquinho, né? Quer humanizar demais o animal, às vezes trazendo até um certo problema para os animais. Mas isso são extremos. As pessoas sabem o que é o amor de um animal e cuidam muito bem desse animal. Cuidam como filho? Cuidam, né? Mas sabe que aquele é um animal, infelizmente, que vive muito menos do que os filhos, né? Então, a dor da perda
de um animal, por exemplo, o médico veterinário, ele sofre, uma amiga minha, Joelma, que é psicóloga, muito famosa no meio veterinário, ela fala assim que o médico veterinário sofre muito porque ele lida 5 vezes mais com a morte do que um médico comum, por causa do tempo de vida dos animais, né? Isso é fato. E a gente também, né? A gente lida muito mais com a morte dos pets, infelizmente, porque eles duram pouco, mas a alegria que eles nos trazem é muito grande, né? Essa relação. Fábio, antes eu ia fazer um comentário e depois uma pergunta, mas antes disso, eu queria aproveitar e falar o seguinte: a gente vai ter um espaço, só para falar um pouco da dinâmica, a gente vai conversar um pouquinho, Uhum. e depois a gente vai interagir com o pessoal que está nos assistindo. Então, quem Claro. tiver dúvidas, tem um botãozinho ali embaixo de ponto de interrogação, manda as dúvidas por lá, e aí a gente vai, enfim, bater um papo no final e trazer as dúvidas de todo mundo. É uma oportunidade de falar com o Fábio. Estou vendo aqui que o William acabou de entrar. O William é um atleta de canicross, a gente entrevistou ele durante essa semana, é um orgulho para o Brasil. E mais orgulho ainda porque ele tem histórias incríveis de resgate de animais. Então, enfim, legal, William, que você está aqui nos assistindo. Então, voltando, quem quiser depois fazer pergunta para o Fábio, tem um botãozinho aí de ponto de interrogação, manda a pergunta lá e no finalzinho eu vou trazer as perguntas de todo mundo. Voltando aqui, Fábio, você está falando um pouco de humanização, e acho que o nosso projeto ele tem muito essa cara, né? Quando a gente decidiu fundar o Totós da Teté, já existiam várias ONGs e a gente admira o trabalho de muitas delas, que fazem um trabalho sensacional. Uhum. Mas o que a gente via basicamente acontecendo eram duas coisas. A primeira era a conscientização pelo choque, né? Então, mostrar um cachorro machucado, desnutrido e etc., aquilo nos agredia no bom sentido, né? Agredia entender qual é o tamanho da crueldade que existia ainda com os animais. Uhum. Mas a gente pensou assim, poxa, será que a gente não pode trazer uma nova proposta e tentar impactar pelo amor e não pela dor? Essa foi a primeira coisa que a gente pensou. E a segunda coisa que a gente pensou, eu falei, poxa, a gente quer fazer uma coisa boa para os animais, mas a gente quer fazer em larga escala, né? Porque se a gente for construir um abrigo ou resgate ou alguma coisa assim, a gente vai estar atuando num microcosmo. Sim. Se a gente conseguir trazer essa mensagem para o Brasil inteiro, para milhares de pessoas, a gente vai conseguir amplificar isso de uma maneira muito grande, né? Então a gente pensou, bom, vamos fazer uma ONG um pouco diferente, vamos fazer uma ONG digital e trazendo essa humanização e poder cada vez mais, quando a gente mostra essa relação, que é exatamente o que você estava descrevendo, quase que uma relação entre pais e filhos, dificilmente essa pessoa vai conseguir maltratar, vai conseguir abandonar e vai conseguir deixar de denunciar quem fizer alguma coisa assim. Então, Exato. Essa é um pouco da nossa proposta. E aí, eu já estou pegando um gancho de explorar um pouco de um trabalho que você fez, que a primeira vez que eu tive contato com esse trabalho, eu literalmente chorei. Tá? Enfim, eu sou emotivo mesmo, mas... Fico feliz e fico triste, né? Eu não queria que você chorasse, assim, mas eu fico feliz que porque você... eu vou deixar você falar com as suas palavras, mas só vou aqui fazer uma introdução. O Fábio fez um trabalho com carroceiros e com mendigos, que a gente pode imaginar a situação difícil que o Brasil tem com essas pessoas muito desprivilegiadas e que conseguem cortar aquilo que elas não têm para poder dar para um pet. E aí eu fico imaginando o seguinte, realmente existe uma humanização mesmo, porque quando você chega ao ponto de você abrir mão da sua subsistência, da sua saúde, para poder alimentar um pet, significa que ele é seu filho, né? Então, só para filho mesmo que a gente faz uma coisa assim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente do seu trabalho, o que te motivou e, se você puder contar, certamente tem muitas histórias bacanas e emocionantes Sim. aqui. Ah, legal, Fábio. Esse trabalho para mim foi um trabalho que mudou a minha vida, né? Assim, a gente na correria do dia a dia, a gente passa por essas pessoas, né? Que são pessoas
que sofrem muito na rua e a gente acaba não vendo. A gente olha, mas não vê, né? São os invisíveis, né? Eles são os invisíveis, né? E o fato de ter um animal de estimação, para eles, é muito mais do que só uma companhia, é uma relação de família mesmo. E naquela época, as pessoas, até os protetores de animais, eles também tinham uma dificuldade de entender que essa relação dos moradores de rua que tinham os animais, como ainda é hoje um pouco quando tem os cães comunitários, né? As pessoas acham que tá ali, tá solto, tá jogado. Não, tem uma relação com a comunidade ali. E existia até uma dificuldade de entender que aqueles cães, eles estavam ali naquela condição com o morador de rua, mas isso não queria dizer que eles não tinham o afeto, não tinham o cuidado, não tinha uma relação de amor com eles, né? E isso, para mim, chegou como um tapa na cara, porque eu também, na correria do dia a dia em São Paulo, você vive uma loucura, você não tem essa percepção de olhar para o lado, você não fala muitas vezes até com o vizinho, né? Aqui em São Paulo a situação é meio complicada. E o projeto nasceu, na verdade, nessa ida ao trabalho e tal, eu passando de carro e me toquei, olhando para o lado, vendo perto, na casa da minha tia, que passou um carroceiro com uma cachorrinha. Eles estavam super felizes, super brincando. Então eu falei, olha que legal. Você vê como as coisas são, né? Eu parei para olhar, infelizmente, estava olhando um cachorrinho primeiro, né? Então, isso, eu falei, peraí, mas tem uma relação ali e tal. E eu comecei a ficar curioso para saber como que o cuidar, se tinha cuidado, a mesma ideia de que, olha, será que tá cuidando bem? Será que tá precisando de alguma coisa, né? Aí um dia eu peguei e parei para sentar, para encostar lá, e parei o carro, encostei e comecei a conversar. O problema de tudo é assim, como em São Paulo essas pessoas são muito discriminadas, né? Hostilizado. Hostilizadas, marginalizadas, né? As pessoas não têm uma visão que muitos deles ali estão trabalhando, tem uma família, tira o sustento da carroça e tudo mais, do reciclado, né? As pessoas, elas ficam meio hostil, né? Então, assim, eu tive uma certa dificuldade no começo para conversar com ele, né? Até demonstrar que eu queria tentar ajudar de alguma forma, porque até foi engraçado e quando você chega perto, essas pessoas até ficam na frente do cachorro, ficam com medo de você levar, ficam com medo de alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu comecei a conversar com ele, a coisa foi começando a criar um vínculo ali, e ele começou a falar, né, comigo sobre a relação dessa amizade e a relação dele com o cão. A verdade é que eu parei, ele falou, olha, as pessoas passam por a gente e não vê, algumas ajudam, dão uma comida pro cachorro, faz alguma coisa, mas normalmente elas não vê a gente, elas vê o animal de estimação, né? Se hoje, Fábio, a gente... Através dele, né? Oi? Elas deixaram de ser invisíveis através dos cães. Exato, o cão virou uma ponte de volta para a sociedade. Eu sempre falo isso e é a pura verdade. Você imagina, Fábio, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com o distanciamento social, né? A gente sabe que é necessário, sabe que é para proteção da família e tudo mais. Você tem que imaginar, e todos que estão nos ouvindo e vendo, que essas pessoas vivem o distanciamento todos os dias, né? Elas não têm um contato, as pessoas não querem ter um contato com essas pessoas, muitos, né, não querem. Hoje tem mudado um pouco, tem grupos que ajudam e tudo mais, mas elas são invisíveis para a maioria das pessoas, né? E o animal, o que ela fez? Ele fez com que, além de criar um laço afetivo entre eles, ser alguém com quem ele divida um abraço, com quem ele divida o calor para poder passar o frio, como hoje a gente está vivendo aqui em São Paulo, né? Muitos devem estar abraçados com seus cachorrinhos lá debaixo de uma coberta, de algum lugar. Além disso, ele é um cão que protege, eles se protegem, eles se ajudam, né? Então, é uma relação que, com certeza, há um tempo atrás as pessoas não entendiam, achavam que o cachorro estava lá, estava passando mal, estava sendo maltratado, né? E existem pessoas que usam hoje em dia o cão para poder se beneficiar de alguma forma? Pode até existir, mas eu posso garantir para você que isso é a grande minoria, né? Hoje, a relação do animal com o carroceiro e com o morador de rua é uma relação de afeto, de amor, né? Eles não têm nenhuma cobrança
de usar o animal para poder pegar dinheiro. Muitas vezes você dá ração, eles pedem ração para o pet, né? E né, dentro dessas histórias, eu não sei se o pessoal sabe, ó, que está o livro do Cinza Cor, não sei se dá para ver aí. Esse aqui, na verdade, o projeto, o que, que era o projeto? Quando eu conversei com ele virou para mim e falou assim, você tá vendo? Porque assim, a gente não é visto, né? A gente fica aqui, ele que ainda falou, esse mundo cinza, que não sei o quê, eu falei, e aí a gente não é visto, você é o exemplo disso, ó, você parou aqui porque você viu o animal, né? Tipo, eu não tinha nem o que falar, é a verdade, né? Me desmontou naquele momento, né? E aí, assim, puta, eu fui para casa e pensei, não, o que que eu vou fazer? Assim, eu, um profissional da comunicação, o que que eu posso fazer para ajudar a mostrar essa realidade, mostrar que eles precisam de ajuda também, né? Então eu fui para casa e falei, olha, eu sou fotógrafo também. Então eu falei, poxa, eu acho que uma grande forma de mostrar isso seria fazer um projeto fotográfico, né? Mostrando esse amor. Porque um tempo atrás eu tinha feito um projeto fotográfico para o Senac, que era para mostrar o amor da maternidade, então da amamentação, né? Eu fiquei entre os 10 colocados, como foi muito legal. E aí eu peguei e falei, poxa, eu acho que tem tudo a ver. Já que você mostra o lado materno, vou mostrar o lado de amor dos animais, dos carroceiros, esses animais. Então, a gente fez esse trabalho, eu comecei a pensar, eu vou fazer as fotos, vou fazer esse trabalho, que é uma oportunidade de mostrar para todos, né, que existe essa relação, mesmo que as pessoas estão lá, elas podem ser vistas, né? Então, a gente pegou e fez, eu falei, primeiro que eu quero fotografar é o Jorge, que é o nome dele, né? Que eu quero ver, ele passava sempre no mesmo lugar. Só que, por incrível que pareça, eu nunca mais consegui encontrá-lo, né? Assim, ele não passa mais lá. Isso me deixou muito chateado, porque eu queria mostrar a relação dele. Eu falei, mas o negócio do projeto, o projeto não pode morrer, continua o projeto. E a partir daí, as cenas começaram a vir para mim. Era muito louco isso, porque óbvio que eu saía para fotografar e tal, mas muitas das cenas elas chegaram para mim. Então eu estou passando na rua um exemplo, que é a primeira foto do livro. E esse projeto, o que era, né? A ideia, claro, do cinza, eu preciso mostrar a cor, né? Então eu fiz uma parceria com um grande artista, que é o Marcos Farrell, ele é premiado internacionalmente, e falei para ele, Marcos, é o seguinte, eu vou fazer as fotos, eu adoro o trabalho PB, então eu vou fazer as fotos em PB, e acho que tem tudo a ver, né, do cinza, e o projeto vai chamar do cinza cor. Eu não vou te mostrar as cores, você vai colorir conforme a sua emoção, né? E falar, tá, você topa? Topo. Então tá bom, então a gente fez esse trabalho, eu entregava as fotos para ele PB, e ele coloria, fazia os quadros com o conceito de utilizar material reciclado. Então, eram tintas de outros quadros que ele pintava, era papelão, ele tem pintura em papelão. Foi feito um trabalho mesmo pensando em todo o contexto de onde eles viviam, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, e a primeira cena que eu consegui fotografar, na hora eu estava até sem a máquina fotográfica, né? E, assim, eu passei numa praça, tinha uma pessoa deitada, e um cachorro com uma roupinha, com um símbolo no peito, parecia até o super-homem, né? Então, eu tava com a roupinha com símbolo, se a pessoa depois quiser, eu até mostro aqui para vocês darem uma olhada. E assim, a impressão, eu falei, nossa, peraí, a cena tá linda, incrível, né? É incrível, porque assim, tá até aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Dá para ver? Dá sim. Então, aí essa cena, você vê que tem o símbolo do Brasil, a bandeira do Brasil, né? E aí essa cena, o que acontece? Ficou na minha cabeça, porque eu falei, não, eu tenho que parar, eu tenho que fotografar de qualquer jeito. Eu tava com o celular na mão, falei, olha, eu vou fotografar, porque mostra, o cachorro tá ali protegendo o animal, né? E aí aconteceu uma coisa que eu não vou contar, porque aí quem pegar o livro, ganhar o livro e atrás vai saber, né? Senão eu vou dar um spoiler de tudo. E no momento que eu fotografei, aconteceu uma coisa muito louca, muito interessante, né? Que completou aquela cena, né? Então eu falei, poxa, peraí, então é isso mesmo, estou no caminho certo. Eu tenho que demonstrar essa relação. Aí conversei com eles, vi a pessoa, mal conseguia falar, porque estava bem embriagado, mas ali não precisava nem falar nada,
não precisava falar nada. O cachorrinho estava coberto, estava com roupinha, tinha água, tinha comida, tinha todo o cuidado. E, na verdade, eles estavam dividindo o papel que eles têm lá em sua relação, né? O cachorrinho estava naquele momento, estava protegendo o seu melhor amigo, estava ali atento para tudo que estava acontecendo. Então, o que me deixou com esse projeto, assim, que me motivou e me emocionou muito nesse projeto, é que as cenas começaram a aparecer, né? Foi assim, na primeira foto, na segunda foto, quando eu saí de carro. Aí eu comecei a ficar mais esperto, comecei a deixar o equipamento dentro do carro, né? Falei, olha, eu vou deixar o equipamento, porque se as cenas estão começando a aparecer para mim, né, até ficar mais fácil eu estar com o equipamento e fazer uma foto de qualidade, porque a ideia sempre foi fazer uma exposição para impactar as pessoas. Falei, só fazer um livro, muitas pessoas não vão ter acesso. Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma exposição e que isso depois eu consiga jogar na internet, que isso depois consiga virar um livro e que crie uma onda do bem, né, para todo mundo. Que as pessoas comecem a perceber. E aí as fotos foram surgindo, pessoas carregando, o morador de rua carregando no carrinho de supermercado, o cachorrinho e conversando. E a consciência que essas pessoas têm, Fábio, você não tem ideia. Então, assim, as pessoas entregam o cachorrinho para a ONG castrar, sabe? E tem essa consciência, fala assim, não, eu já peguei na rua, eu não quero que o cachorrinho tenha cria aqui, porque eu sei que depois o que vai acontecer com essa cria, né? Então eles tinham essa preocupação. Eram pessoas que bebiam, eram pessoas que tinham problemas, eram, mas tinha essa consciência, tinha o apoio das ONGs, e a ONG fazia um papel fundamental nesse sentido, sabe? Então, o que era muito interessante é mostrar também. Eu falei, poxa, quando eu comecei a conversar com essas pessoas, eu vi a história dessas pessoas. E assim, o que tem de aprendizado por trás de tudo isso, né? Eu só conseguia fotografar depois que eu conversasse com eles. Porque eu queria mostrar a cena, queria que ela mostrasse aquilo que A eles cena da sentiam. história. Exato. Eu queria que a cena contasse a história. Você falou, você resumiu muito bem. E de fato começou a acontecer mesmo. Isso eu conseguia fotografar, né, enquanto eu estava conversando muitas vezes com a pessoa, a relação. Igual tem uma foto do cachorro, uma pessoa sorrindo, o cachorro lambendo o rosto, agradecendo, Eu lembro. né? Tem assim, as histórias elas são muito fortes, porque as cenas são fortes, porque mostra realmente o amor que eles têm. Não é isso, assim, você não, né? Então eu falei, poxa, quando teve o momento de falar, vamos escolher as fotos, então como a gente ia fazer essa exposição, eu falei, gente, o que eu queria fazer, eu queria mostrar essa foto bem grande, de uma forma que a pessoa impactasse essa pessoa e que ela visse, né? Então, assim, não é só a publicidade que vai ter de uma exposição, não, eu quero que ela sinta o que eu senti no momento que eu fotografei. Aí, assim, a gente fez as fotos, os quadros de 1,5 m por 1 m e fizemos a exposição no Conjunto Nacional, na Paulista. Quem não conhece e não é de São Paulo, é um lugar que tem uma grande circulação de pessoas, né, ali na Avenida da Paulista, que é a principal avenida de São Paulo. E a gente fez essa exposição, inclusive colocando, como a gente colocava, foram 30 obras, 30 fotografias e 30 quadros, né, pintados. A gente colocou esses quadros um longe da pintura para que a pessoa voltasse para, peraí, eu vi essa imagem ou não vi? Entendeu? Ter essa percepção se realmente a pessoa enxergou aquilo que queria ser transmitido. Viu a cor, viu o amor, né? Porque a ideia é sair do mundo cinza para ter uma reflexão, para ter pro amor que é a cor, né? Que você pode encontrar. Então, as pessoas, Fábio, você falou que se emocionou e assim, no dia da exposição, né, eu tive um grande problema. Assim, eu não conseguia sair de lá. Porque as pessoas passavam e elas se emocionavam. Eu queria entender se ela percebeu o porquê que tinha aquela cena, né? E se ela viu alguma coisa parecida, se tinha visto essa relação, né? E assim, eu me emocionei muito mais, porque as pessoas passavam, olhavam, voltavam,
estava no começo da imagem, voltava de novo lá para o final para ver a imagem pintada do quadro em preto e branco, porque elas queriam entender todo o conceito do negócio, queriam entender realmente, ser tocado por aquela imagem. E muitas pessoas ali passaram e choraram, e muitas pessoas ali se emocionaram, de fato, e eu não conseguia sair de lá, porque o impacto cada vez mais era comum acontecer, entendeu? E as mensagens que foram deixadas sobre a obra é uma obra à parte, né? Aí eu lembro que, assim, eu andei nesse projeto, eu andei bastante em São Paulo, né? Tipo, quase todas as zonas de São Paulo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, o centro, principalmente, né? E, assim, eu não achava que... Eu fotografava e sempre procurava depois levar a imagem para quem eu fotografei. Não estava pronto o livro ainda, mas pelo menos eu ia lá, imprimia, queria levar para deixar um presente para aquela pessoa, né, que eu fotografei. E aí, assim, muitas eu não encontrei mais, infelizmente, né? E eu encontrei... E tem uma história que é muito emocionante de um morador de rua que eu reencontrei, que você quer, eu vou contar aqui rapidamente, mas assim, a história dele é um rapaz que ele tinha um problema, ele é dependente químico, né? Ele saiu de Sorocaba e veio para São Paulo a pé, para largar a família, porque ele trazia muito problema com a família dele. E quando eu encontrei ele estava em frente a um supermercado, uma marca bem famosa, assim, de classe média, alta até, e deitado, e tinham deixado ele deitado lá, e deitado usando um travesseiro, um saco de ração como travesseiro, com medo de alguém levar o saco de ração, né? E quando eu cheguei perto dessa pessoa, por incrível que pareça, né, porque as pessoas têm preconceito, mas nesse caso não aconteceu, a segurança lá do mercado veio, ó, não mexe com ele não mexe com ele, né, tipo, com medo de fazer alguma coisa com ele. E eu falei, não, aí eu expliquei a história, ele estava dormindo e tal, e o cachorro dormindo do lado dele, coladinho ali do lado dele, né. Aí eu fui lá, e chamei, comecei a conversar com ele. Quando eu acordei e tal, você via já na cara que era uma pessoa que era do bem, assim, né? Tipo, uma pessoa que estava naquela condição porque, infelizmente, não conseguiu sobreviver nesse mundo que a gente vive aí de uma forma melhor. Aí ele acordou, deu bom dia e tal, e o cachorrinho estava do lado, né? Eu comecei a conversar com ele e falar, olha, é, ele para mim é tudo que significa, ele significa tudo para mim, né? Ele não estava aqui comigo no começo, ele que veio, me encontrou, ele que veio e se aproximou, mas depois, hoje eu não consigo viver sem ele, né? Ele é meu filho, ele vive comigo. O problema é que muitas pessoas não entendem essa relação. Elas acham que a gente maltrata, elas acham que estão aqui, né, e que podem levar de qualquer forma. Aí eu falei, não, entendo e tal. E aí fui lá e fiz as fotos, conversei bastante com ele, vi que tinha uma relação. Tanto é que as fotos, deixa eu até pegar aqui a foto dele. Tanto é que assim, eles se parecem muito, né? Eu acho que isso é incrível. Falam que é cara de um, focinho do outro, né? Os donos realmente, eles acabam pegando, os cães acabam pegando assim um jeito do ser humano, né? As características do ser humano. Essa é uma das fotos que eu mais gosto, que é essa daqui. Tá vendo? O olhar, você pode ver que o olhar é o mesmo olhar, né? E eu até me arrepia porque assim, essa relação, essa história foi muito emocionante, foi uma história que sem modéstia me sensibilizou muito, tá vendo? Esse é ele, né? E assim, aí eu peguei e falei, não, eu tenho que de qualquer jeito levar essas fotos. Ele era um cara sofrido, era dependente químico, mas era uma pessoa sofrida, você vê na cara dele que era uma pessoa sofrida. Aí eu peguei e falei, vamos levar a foto para ele e tal. Quando eu cheguei lá, o que me surpreendeu bastante, Fábio, é que o cachorro já estava amarrado e ele não estava lá. E tinha uma placa de papel escrito assim, não mexa no cachorro.
Aí eu falei, poxa, mas mudou a cena assim da água pro vinho, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Aí, depois de um tempo procurando ele, ele chega e começou a explicar, veio e falou, olha, soltou o cachorro, falou, olha, quando eu saio eu tenho que deixar ele preso, porque assim, tentaram levar ele, me bateram para levar o cachorro, e tentaram levar. E ele muito emocionado, falando muito emocionado. E contando, falou assim, as pessoas acham que vem aqui, pode pegar o cachorro, que vem aqui, pode dar um dinheiro pra gente, pra poder... Eu tenho problema com isso, mas não tenho, mas a minha relação com ele é muito maior. E olha para a pessoa viciada falar esse tipo de coisa, né? Você sabe que quando a pessoa está viciada é muito complicado ela lidar com as coisas, né? E ele falou, não, para mim a relação de amor com ele é muito maior, não tem preço, não tem... a gente não vende um amigo, né? A gente não vende um amigo. E aí, eu falei assim, não, mas eu falei, mas sério, né? As pessoas vêm querer comprar. Fábio, assim, passou 2 minutos eu conversando com ele, encosta um senhor do meu lado, do lado dele, e falou assim, ô amigo, você não quer vender esse cachorro, não? Né? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não pode estar acontecendo isso, né? Tipo, aí o rapaz falou, não, tá vendo? É isso, né? Eu olhei pro cara, mas por que você, né, você quer comprar o cachorro e tal? Ele falou pra mim, não, porque eu tô achando muito bonitinho, ele tá muito bem cuidado, que não sei o quê. Ele falou assim, mas se ele tá bem cuidado, bonitinho, ele gosta do cachorro, por que você quer tirar ele, né, do dono? Aí ele pegou e falou assim, não, mas é porque eu queria ajudar. Eu falei, olha. Aí ele falou assim, mas meu cachorro não tá à venda. Eu não vendo um amigo. Tem algum lugar aqui que tá escrito à venda seu animal? Não. Aí o cara ficou todo, né, desconcertado e tal. Ah, não, eu sei e tal, eu sei que é muito bonito. Aí ele falou, tá vendo? Aí o cara pegou, desconversou e foi embora. Isso foi tão revoltante, tão triste ao mesmo tempo, que marcou bastante a situação, porque falou assim, ó, eu sofro, eu faço tudo por ele. Eu não jamais vou abandonar, eu vou ficar com ele até o fim. Então mostra que realmente existe essa relação de amor, existe essa relação de afeto, e existe uma relação de pai para filho mesmo, ou de irmão. Entendeu? Não adianta dizer que o cara está lá só para proteger. Que eles protegem de verdade. Né? Os cães protegem eles. Tem outras cenas, são muito engraçadas, né, no livro, que eu conto, que inclusive uma delas foi que eu fui atacado por um cachorro, que eu fui lá tentar conversar com, com o carroceiro. Tem muitas cenas tristes, né, tem muitas histórias tristes, Fábio, mas tem muitas histórias divertidas, engraçadas, de uma relação de familiar mesmo, né, você tem momentos bons, momentos ruins, né, isso mostra realmente que tem amor. A gente está falando neste momento com o Fábio fotógrafo. Já já a gente volta para o Fábio jornalista. Mas enquanto você está falando com o Fábio fotógrafo, você falou muito de foto que expressa emoções e você falou bastante do seu livro. Eu queria fazer uma proposta aí para o pessoal que está nos ouvindo. É o seguinte, quem estiver nos ouvindo e mandar até o final do dia de hoje a melhor foto que expressa emoções, eu vou dar um livro do Cinza Cor para essa sensacional. Pessoa. Tá? Então, pessoal que está nos assistindo, mandem a foto, a gente vai olhar, se vocês deixarem publicar melhor ainda, mas a gente queria que uma foto que fosse super expressiva, que mostrasse emoção, porque como o Fábio Brito aqui colocou, tem fotos que dizem histórias, né? E ele mostrou alguns exemplos. Sensacional o seu trabalho, tá? Agora, mudando de chapéu, agora eu vou fazer uma pergunta para o Fábio jornalista e não mais para o Fábio fotógrafo, tá? Opa, vamos lá. Enquanto você contava essas histórias, me deu uma curiosidade muito grande, porque esses moradores de rua, claro que tem exceções, mas os moradores de rua, em geral, não têm muita cultura, não têm recursos e, pelo que você constatou, tratam os animais super bem. Sim. Em contraste, a gente vê pessoas com alto poder aquisitivo, com cultura, com educação e que fazem o contrário. Eu imagino que a curiosidade do jornalista Fábio já tenha parado para refletir sobre essa incongruência teórica, né? A gente imagina no nosso modelo mental que quem trata mal, quem não sabe tratar e quem descuida é justamente o desinstruído e sem recursos, e na verdade é o contrário.
Fábio, por quê? É um grande engano, né? Assim, achar que o fato da pessoa ter mais cultura, ele vai tratar melhor um animal de estimação. Eu via, aliás, eu vi muito pelo contrário, tá? Pelo amor de Deus, não quero generalizar, mas eu vi assim, muitas pessoas que não tinham nada, né? Vou te dar um exemplo, um carroceiro, ele só tinha, na carroça dele, ele só tinha a ração, não tinha mais nada, né? E tava levando o animal, ele estava levando o animalzinho na carroça, né? Então, normalmente eles usam a carroça com animais para ser puxado. Mas tem muita gente, óbvio que não quero generalizar, pelo amor de Deus, assim, tem gente que tem muita cultura, que trabalha em prol dos animais, né, que usa a sua cultura para poder, a sua cultura e condição social para poder ajudar os animais. Eu conheço milhares aí que fazem isso. Mas, assim, isso não é regra, né? A regra, na verdade, é que as pessoas que tratam bem amam seus animais, né? Eu cansei de escrever matérias de denúncia de maus tratos, onde a pessoa era dona de empresa, onde a pessoa tinha formação acadêmica, né, tinha faculdade. Eu cansei, assim, e não adianta dizer que quanto mais cultura, pessoas que quebravam um cabo de vassoura na cabeça do cachorro porque o cachorro às vezes entrava na casa dele, e é uma pessoa com doutorado, enfim, não existe essa relação direta, né? A relação, a partir do momento que se entende que aquilo é uma vida, né, que existe dor, que existe tudo isso, aí, assim, existem estudos, inclusive, que dizem que pessoas que maltratam animais têm uma disposição, né, predisposição a ser assassinos, a fazer atrocidades por aí, né? Uhum. Então, eu acho que existe mais uma condição afetiva e moral e de constituição dele, né, de formação moral, enfim, e de amor que essa pessoa passa, do que a condição social cultural. Certamente. É muito mais visível você ver que as pessoas que amam seus animais de estimação, elas querem fazer com que não só a família fique feliz, e o animal faz parte da família, entendeu? Então eu tenho um exemplo que não sai da minha cabeça nunca, que foi o caso lá de uma enfermeira, eu não lembro agora o estado, que na frente da filha de 4 anos maltratava, chutava, fazia atrocidades com o animal na frente da filha, jogava o cachorro no ar, né? Então, como é que a pessoa que cuida de vidas, né? Porque ela é enfermeira, uma pessoa que cuida de vidas na frente de uma criança tem uma atitude dessa, né? Então, assim, eu não sei dizer para você se é uma disfunção, o que a pessoa tem, mas com certeza uma pessoa dessa não pode ser normal, né? É impossível. Teu livro aqui fez sucesso. A Gisele aqui está perguntando se a exposição vai ser realizada novamente. Eu sei que a gente está numa época que, mesmo que fosse, ninguém ia poder ir. Mas, enfim, você tem planos de fazer uma outra exposição nos moldes daquela que você fez? O meu trabalho dentro desse projeto sempre foi ajudar a causa, né? Então, assim, o que eu fiz? Metade das obras eu doei para a ABEAC, que é a Associação Amigos da Célia. Ela tem mais de 1.000 cães sob os seus cuidados, né, e fora gatos. Então é uma associação que trabalha muito certinho, tem um cuidado muito grande em fazer as coisas certas. E eu fiz metade da doação dessas obras para essa associação, e eles fizeram a venda desses quadros para poder conseguir arrecadar a verba para dar condição para esses animais. A outra metade, essa exposição já andou para alguns lugares, né? A gente fez em shoppings, até escolas de samba a gente fez essa exposição. Eu tenho uma vontade, sim, de refazer esse trabalho, né, de buscar outras imagens, inclusive, né, tem um outro projeto também que eu estou fazendo, que é com cães guias, que está fechando esse projeto, que é um projeto bem legal também, com cães guias.
Mas existe sim uma intenção no futuro de refazer esse projeto. Ó, Tá? vamos fazer uma pergunta aqui. Quem quer que o Fábio refaça esse projeto, manda um coraçãozinho. Vamos ver se você tem apoio aqui do pessoal. Eu acho que o pessoal vai responder positivamente aqui. Ah, eu fico feliz. Bom, aproveitando, veio uma outra pergunta da Juliana, e acho que ela está se referindo ao começo da nossa conversa, e ela disse que ela mora num bairro que vê muitos cães na corrente. E ela quer uma orientação sua de como ajudar nessa situação. Olha a quantidade de coração. Pronto, Olha, já está aqui convocado aqui para a próxima. que bom, fico muito feliz, gente. Foi um trabalho que me emocionou muito e refazer esse trabalho certamente vai ser muito feliz, vai ser algo muito feliz para mim. Olha, é difícil a gente. Existe ainda muitas situações que as pessoas ainda não têm essa ideia de animal como um membro da família, ainda usa o animal para proteção, né? E eu acho que isso, com certeza, aos poucos isso vai mudando, né? E tem pessoas que, como a gente contou na história do rapaz, ele colocou na corrente, não é porque ele gosta de deixar o cachorro na corrente, ele tem medo de alguém levar o animal dele, né? Eu acho que o primeiro passo, nesse caso, é tentar entender o porquê, né? Por que que o animal está preso, né? Por que que a pessoa deixa naquela condição? Será que a pessoa entende o quanto isso é bom ou ruim para o animal, né? O que pode ser feito? Será que a pessoa não pode fazer o papel também de pegar esse animal para dar um passeio, pegar, sabe? Eu acho que ou só informar, como você disse no caso do Totós da Teté, que a intenção da ONG era levar informação, é levar informação, é levar o amor, é levar a informação de uma forma positiva, né? O meu início do trabalho também era esse. A minha vontade era levar a informação para que o animal fique bem, sabe? Para que a família fique bem, né? Então, quanto mais informações que eu pudesse levar, que as famílias tivessem mais facilidades de cuidar do animal, melhorava essa relação entre eles, né? Então, talvez o que falta numa situação dessa é levar a informação, né? Conversar nessa região. Por que o cachorro fica preso? Será que é uma questão de segurança do próprio animal? Será que não estou dizendo que é correto, tá, gente? Eu estou aqui tentando entender o porquê, né? Então, a gente precisava entender esse tipo de relação que a pessoa tem, qual é a condição que a pessoa tem, né? Como eu disse, no morador de rua lá, a condição que ele tinha era manter o cachorro preso na corrente porque ele tinha medo que levasse o cachorro dele enquanto ele não estava lá, né? Então, precisava entender, conversar com essas pessoas e ver o que pode ser feito, na verdade, né? Eu não acho que hoje só tem uma questão cultural de deixar o cachorro preso na corrente, porque isso mudou muito, muito, muito. Eu, sinceramente, eu não me lembro ultimamente de ter visto cachorro preso na corrente. Não sei você, Xará, mas eu não lembro, sinceramente. Eu vejo cachorro preso dentro do quintal, atrás do portão, né? Mas cachorro que não entra em casa, isso é normal, que tem gente que não gosta que entre em casa, deixa o cachorro no quintal. Mas cachorro preso na corrente ainda é uma coisa que é uma coisa que está se acabando. E eu acho que está se acabando muito por conta da informação. Então, se a pessoa souber o que está acontecendo, pode ser que ela consiga ajudar de uma forma melhor. Concordo. Fábio, eu acabei de receber uma má notícia aqui do Instagram. Veio um alarmezinho assim, que eu tenho mais 1 minuto e 28 segundos, e aí Opa! é inacreditável que já passou 1 hora, inacreditável mesmo. Não deu para. Mal deu para cobrir o livro. Você é uma pessoa cheia de conteúdo, com um passado e presente dedicado aos cães. Eu queria então que você aproveitasse esse 1 minuto e 9 segundos que faltam para falar como que as pessoas se conectam com você, como que as pessoas te acham e dar um recadinho final. E, enfim, desejo um bom domingo, bom final, espero que seja final de quarentena, que todos fiquem saudáveis. Um abração do Totós da Teté, a palavra é com você. E você tem 51 segundos. Obrigado, Xará. Queria agradecer a Joelma, ao Rogério, a Fernanda, a Renata, todas as pessoas que estavam aqui, a Ione, as pessoas que acompanharam a gente, que ficaram aqui ouvindo as nossas histórias, né, os relatos que aconteceram. A gente tem o blog que fica no Estadão, Conversa de Bicho,
né? Tá lá no E+. Tem o Facebook e o Instagram, que começou agora, que também é o Conversa de Bicho. Queria pedir pro pessoal, se puder, curtir lá e Por acompanhar a favor. gente, né? Acompanha a gente. Queria agradecer demais, Fábio, a oportunidade, porque assim, eu quero retomar esse projeto e eu quero poder ajudar as pessoas que estão lá fora. Se a gente está hoje